Estamos de volta com o primeiro plano, o segundo bloco, aqui com o professor Cláudio Emerenciano, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Professor, eu lhe perguntei antes do intervalo se o senhor acha que o Brasil hoje tem condições de enfrentar um processo de impeachment. Não seria pior? É pior. Primeiro é o seguinte, eu tenho a responsabilidade e o dever de esclarecer que não há base constitucional e legal para o impeachment da presidente Dilma. Ainda não há. Não há um fato que justifique a deflagração de um processo de impeachment. Agora, vamos para o outro lado. Que há uma crise do Brasil de legitimidade. Por que legitimidade? Porque a presidente foi legitimada nas urnas com a sua eleição, mas ao mesmo tempo frustrou a população brasileira porque ela está fazendo, foi obrigada a fazer, e ela sabia que ia fazer, se reeleita, aquilo que ela atribuiu aos seus adversários. O que ela fez com a candidata Marina Silva é imperdoável. Aliás, eu acho que num país sério, ela seria responsabilizada, como também o marqueteiro dela, o João Santana. Porque demoliram uma cidadã candidata à presidência da República, atribuindo-lhe mentiras, falsidades. Depois, quando adveio o segundo turno, o mesmo aconteceu em relação ao candidato Aécio Neves. Então, há uma questão ética aí, a qual o Superior Tribunal Eleitoral ignorou. Ignorou, essa é a verdade. Ignorou. Se fosse Marina Silva, ou se fosse Aécio Neves, eu moveria uma ação civil. Não tem nada a ver com civil. Porque, na verdade, a imagem dos seus adversários, essa imagem foi afetada com aquelas inverdades que foram veiculadas no horário eleitoral. Bom, essa é a primeira coisa. Então, não há base legal para o impeachment. Mas que há um descontentamento? Há uma crise, portanto, a legitimidade está erodindo, está decaindo. Há uma crise de eficácia, ou seja, de eficiência. Por quê? Porque o governo está imóvel, está exatamente a uma inação do governo. A imagem que se projeta, não adianta dizer que está construindo Minha Casa Minha Vida. Não é. É dizer a verdade. Não há, o governo tem que realmente adotar medidas sérias para, a curto ou a médio prazo, nós ultrapassarmos as dificuldades atuais. Terceiro, e temos uma crise de legalidade. Por quê? Pela impunidade que existe no Brasil ainda hoje. Aí está o escândalo da Petrobras. Aí estão as tentativas de manipulação para impedir que a verdade completa e total aflore e que os responsáveis sejam verdadeiramente punidos. Há uma crise institucionalizada no Brasil. Há uma crise no Congresso, a crise no Judiciário, a crise no Poder Executivo. Agora, o senhor acha que, por exemplo, é necessário hoje repactuar essa relação perfeitamente, tanto institucional entre os poderes, quanto da própria visão que as pessoas, a população devem ter do Estado e dos seus representantes? Olha, um grande cientista político, já falecido, francês, Maurice de Verger, disse uma vez o seguinte, é interessante, quando há uma dicotomia entre o que o povo quer, pensa e quer, e o que o governo faz, tem-se uma gravíssima crise de legitimidade. E, a partir daí, as instituições entram em processo também de descrédito. É o que acontece no Brasil. Todas as instituições, vamos ser sinceros, estão sendo afetadas de uma maneira pior. Qual é a solução? Um dos caminhos é uma reforma política. Bom, mas aí eu queria, aproveitando que o senhor falou na reforma política, aí o Congresso, há alguns dias, o Senado mais especificamente, começou a ensaiar uma reforma política. Pois não. Só que aí vem com votação de projetos, por exemplo, vamos endurecer o surgimento de partidos. Mas não questiona, de fato, as coisas que realmente as pessoas, a população e o sistema precisa de questionamento. Por exemplo, financiamento público de campanha. O Senado ainda votou a questão das eleições proporcionais, o fim das coligações, mas não discute as listas, se tem que ser fechadas, tem que ser abertas, se elas vão existir.
O senhor não acha que, mais uma vez, enquanto a gente espera as mudanças, elas parecem que... São postergadas, você quer dizer? E, ao que parece, a população fica à mercê de migalhas. Dá-se migalhas à população, é verdade. como sinalizações de que essas reformas vão acontecer, e elas não acontecem. É verdade. Você tem toda a razão. Agora, veja bem. Tem razão, agora você veja bem. Vamos aqui o papel nesse caso, a importância desse caso dos meios de comunicação. Eu me refiro às grandes redes de televisão do Brasil. Por que elas não abrem espaço para uma discussão? Por exemplo, eu não vi até hoje se convocar cientistas políticos, sociólogos, historiadores, para discutir o seguinte, para a população saber o que é o sistema distrital, o que é o sistema misto, distrital e proporcional, o que é o sistema de lista. Onde é que, por exemplo, nós sabemos que o sistema de lista vigora na Espanha, em Portugal, certo? Em parte da Alemanha, porque lá há um sistema misto, né? Há o sistema distrital puro, há o sistema distrital misto. O Brasil tem que enfrentar isso. Outra coisa, primeiro, o que não pode continuar é o sistema proporcional, porque ele é corrupto e corrutor. Mas haja vista que ele existe em poucos países do mundo, no máximo 5, e um deles é o Brasil. E eu não vou deixar de abordar a questão de financiamento público ou privado de campanha. Veja bem, rapidamente. E isso também os meios de comunicação não suscitam. E sob influência, sobretudo, aí eu digo, do PT, que o PT sempre quer propor uma reforma política que satisfaça melhor para eles. E outra coisa, sobretudo, os seus objetivos, não só de poder, mas objetivos ideológicos. Verdade. Veja bem. Mas veja bem, o Brasil vive, o mundo predominantemente hoje, até parte da China vive no sistema capitalista. Então, o sistema econômico brasileiro é capitalista. Deve haver, sim, sistema de financiamento público, mas também o privado, como é nos Estados Unidos. Só que o candidato é obrigado a fazer a opção. Primeira coisa. Você sabia, eu digo agora aqui aos telespectadores, que o presidente Obama, Barack Obama, nas 2 eleições em que ele foi eleito e reeleito, ele optou pelo financiamento privado. Enquanto isso, paradoxalmente, os seus opositores do Partido Republicano, que é conservador e que é ligado às grandes empresas, aos grandes conglomerados econômicos dos Estados Unidos, esses candidatos optaram pelo financiamento público. Então, vamos acabar com essa balela de que numa democracia representativa não pode, o que deve existir, sim, é um controle rígido, normas. Agora, eu não vejo no Brasil esforço dos políticos, sobretudo da oposição. A oposição tem culpa disso, PSDB, DEM, e apresentar-se à sociedade mostrando as alternativas. Cada um quer ser dono de uma solução, dono de uma verdade. Não é bem assim. A oposição é culpada. A oposição é culpada, por exemplo, não diretamente por esses escândalos, mas por não ter exercido, ao longo desse tempo, como deveria, competentemente, a sua fiscalização. É aquilo que eu digo. Não se faz oposição somente para denegrir ninguém, pelo contrário, para fragilizar a popularidade de A ou B, mas se faz em busca do bem comum. Nisso, a oposição... Eu pergunto a você, e a opinião pública, qual foi o escândalo do Mensalão para cá que chegou ao conhecimento da sociedade em função de estudos, de investigações da oposição? Nenhum. Nós devemos isto aos meios de comunicação. Professor Cláudio Emerenciano, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós temos sempre muito prazer em conversar com o senhor. Eu sei que já quero fazer até um convite de público para que o senhor volte aqui. Um bom prazer. Até porque esse convite tem que ser feito de público, porque eu sei que a concorrência agora, para trazê-lo para cá, está mais difícil. Porque antes era só com o Tribunal de Contas, agora são com seus mais de 4.000 filmes clássicos e com a sua vasta biblioteca. Obrigado. E minha família. E sua família. Então a concorrência agora está mais difícil. Então eu espero que o senhor volte aqui em outra oportunidade e a gente possa ter mais tempo para conversar sobre muitos assuntos. Eu quero agradecer a você essa oportunidade. Eu quero dizer o seguinte, quando eu me aposentei da Universidade Federal,
eu assumi um compromisso comigo mesmo. Nunca me recusar a ministrar uma aula, a proferir uma palestra, gratuitamente. Isso eu tenho feito. Agora que eu me aposentei do Tribunal de Contas, eu faço a mesma coisa. Eu estou à disposição porque eu sou uma pessoa de família de classe média, tive a oportunidade de estudar, de adquirir conhecimentos, e eu acho que eu tenho a obrigação, o dever de tudo aquilo que eu estudei, partilhar com os meus concidadãos. Ou seja, eu serei eternamente, nesse caso, e procurarei sempre ser isento, equilibrado, mas serei sempre um professor, nesse sentido, de estimular os outros a refletir. Eu não sou dono de verdade alguma. E não tenha dúvida, professor, que é muito bom essa sua aula. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Para você, caro telespectador, muito obrigado por sua companhia, sua audiência. Sábado que vem tem mais Primeiro Plano aqui na TV Ponta Negra, às 19h20. Até lá.